Começa aqui mais um Bíblia Fala. Todos os dias temos estado aqui e estamos sempre neste mesmo horário, quer na Rádio RCS, quer também pelo Facebook da rádio, para que possa nos ver em vídeo, e também pelo Up Channel Portugal. São os canais onde o Bíblia Fala está diariamente disponível para você poder estudar a Bíblia connosco. Temos vindo a falar sobre o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, assim é que é, e também vamos entrar na próxima semana, já nas duas epístolas que têm o seu próprio nome. Antes de iniciarmos esse estudo propriamente dito, estamos a ver algumas características interessantes deste homem de Deus, que deixou as redes para se tornar um pescador de homens e esteve na origem também da igreja primitiva, ao qual hoje temos o privilégio de ter como nossa igreja para seguirmos Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 22, para lermos 2 ou 3 versículos deste capítulo que são muito interessantes e que falam de alguma forma sobre Pedro. No capítulo 22, os versículos 31 a 34, diz-nos o seguinte. Aqui fala-nos que Pedro foi avisado por Deus, ou neste caso por Jesus. Diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. Antes de comentarmos um pouquinho esta passagem, eu gostava ainda neste mesmo capítulo, no capítulo 22 de Lucas, lermos a partir do versículo 54, que diz o seguinte: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro o negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Daí a pouco outro o viu e disse: Tu também és um deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmava dizendo: Certamente este também estava com ele, pois é Galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Pedro, como é que nós podemos compreender um homem que estava tão decidido a seguir Jesus, como na primeira passagem que nós lemos, quando ele diz: Eu vou contigo até à prisão, ou se for preciso até à morte, não é? E depois, e vemos que ele caminhou durante 3 anos e meio ao lado de Jesus, portanto teve tempo suficiente para conhecer Jesus, ou pelo menos muito mais tempo do que outras pessoas que não andaram diretamente com ele. Mas o que é certo é que este homem vai ter um fracasso enorme na sua vida, vai fracassar claramente. Será que nós podemos, de alguma forma, o que é que nós podemos tirar desta história? Bem, eu acho que nós podemos aprender muito com esta história de Pedro, e bom seria se os erros que nós próprios cometemos e os erros que outros cometeram no passado, seja pessoas com quem convivemos ou outros homens e mulheres do passado, que bom seria para nós aprendermos com os erros dos outros. Porque isso poderá evitar-nos, quanto mais não seja, de termos que experimentar a mesma dor e as mesmas lutas que eles tiveram. E, portanto, eu creio que há várias lições. Eu hoje gostaria, sobretudo, de tentar aqui trazer para a nossa reflexão 2 lições mais práticas possíveis sobre o que aprendemos com a história de Pedro. Mas antes disso, dizer-te, Jorge, que há uma certa bipolaridade em Pedro que se manifesta várias vezes pelo facto de ele revelar esta incapacidade de ser estável, digamos assim, maduro nas suas reflexões, nas suas atitudes, sobretudo. Enquanto líamos aqui há pouco, de facto ele dizia: vou contigo até à morte. Extremamente efusivo. Mas eu estava-me a lembrar do momento, poucas horas antes deste momento trágico em que ele nega Jesus 3 vezes,
ele teve a ousadia de pegar, desembainhar uma espada e cortar a orelha de um soldado, quer dizer, pôs a sua vida em risco, no fundo, ali, porque estava ali com Jesus, para o defender. Ele estava completamente distraído quando Jesus diz isso, não é? Ele diz, porque ele diz hoje, não diz amanhã ou daqui a uma semana, não é? Diz hoje. Portanto, ele estava completamente perdido, não é? Em tão pouco tempo, um homem pode ter a ousadia e a força de defender Cristo, de se pôr do lado dele, mas de uma forma tão ativa que põe a sua vida em risco atacando outra pessoa. E nessa experiência que tu contaste, ele põe em prática aquilo que ele diz, não é? Vou contigo até à prisão, vou contigo até à morte. Por isso ele estava disposto a matar alguém se fosse necessário, para dar a sua vida por Cristo. Vemos esse mesmo homem, horas depois, estamos a falar do mesmo dia, de facto, a negar sequer que o conhecesse ou que o tivesse privado com ele. E realmente para nós é impressionante. Como é possível nós termos estes dois tipos de atitudes para com um Deus Então, que nos ama tanto? As lições que eu gostava de trazer para a nossa reflexão e para quem nos vê e ouve são precisamente uma resposta a essa pergunta. Como é que é possível? Eu acho que há duas justificações, se quisermos, que ajudam a explicar como é que é possível. A primeira delas é tão simples quanto isto. Na nossa vida espiritual, longe de Jesus é sempre mais difícil resistir do que perto dele. Sempre. Ora, isto hoje, claro que eu sei que pode soar assim uma coisa um bocado teórica. Longe de Jesus. Nós fisicamente nunca estamos perto dele, não é? Hoje. Mas, para Pedro, vamos dizer que para Pedro há uma questão física. Eu já vou mostrar que para nós não necessita de ser física. Mas usando o exemplo que eu dei há pouco, é evidente que nós percebemos que Pedro tinha a capacidade de ser mais forte quando Jesus estava perto dele. O que quer dizer que a presença de Jesus perto, nas imediações, fazia uma diferença na forma como Pedro tinha mais coragem para mostrar, dar testemunho, no fundo, daquilo que ele acreditava e de quem ele era. Neste momento, Jesus está a ser julgado, foi levado, fora do seu círculo. Está fora do seu ambiente, mesmo em termos físicos, e Pedro está muito mais frágil. Sente-se desamparado. Está desamparado. Isto não é uma justificação para o que Pedro fez. É ainda mais sabendo que o próprio Jesus não estava ali com ele, mas estava a ser julgado, não é? Exatamente. Portanto, isso punha até talvez em causa muito daquilo que ele e os outros discípulos esperavam que Jesus fosse. Mas repara que há esta dinâmica que eu acho que tem muito significado para nós. Quando estamos perto de um ambiente espiritualmente forte, esse ambiente, ele protege-nos. Eu aqui já estou a usar a expressão ambiente para tentar aplicar isto à nossa realidade hoje. É certo que é um pouco simbólico ou figurativo a ideia de dizer como é que nós hoje estamos mais perto ou mais longe de Jesus. Mas isso pode ser mais do que figurativo. Há ambientes que nos protegem. Ou seja, frequentar uma igreja, ir à igreja onde nós vamos ler a palavra de Deus, onde vamos ouvir a palavra, onde vamos cantar e louvar, onde vamos orar, esse ambiente é altamente protetor. Eu dou com certeza o meu testemunho pessoal, e eu acho que quase toda a gente se calhar o poderia dar, de que algumas lutas que nós temos na nossa vida, até pensamentos, problemas que temos, quando nós muitas vezes vamos à igreja, estamos ali num bom momento de louvor, naquele momento sentimos tão fortes. É como que dizer assim, há certos momentos e ambientes espirituais que é como se Satanás tem a porta fechada. Por exemplo, tentações, maneiras que Satanás tem de nos influenciar. Muitas vezes quando estamos, por exemplo, com outros irmãos, em oração, em reflexão espiritual, sentimos uma força tremenda. Por exemplo, quando lemos a Bíblia, quando estamos em nossa casa em oração, quando juntamos a nossa família para meditar a palavra de Deus. Estes ambientes são altamente protetores para nós. Por isso é que nós, o cristão, deve buscar ambientes que, em termos espirituais, o fortaleçam. É por isto que, como crentes na palavra de Deus, nós sabemos e devemos fazer o melhor possível para nos afastarmos de certos lugares ou ambientes. Muitas vezes não é apenas que esses lugares, ambientes, em si mesmos, sejam uma coisa terrivelmente má. O problema é que muitas vezes esses ambientes, eles toldam-nos a visão e enfraquecem-nos a nossa capacidade de decisão. E nós, se calhar, estamos num bar, para dar aqui um exemplo concreto, e mais facilmente somos levados a dizer uma palavra feia, mais facilmente somos levados a olhar para alguém e ter um pensamento impuro.
Pode não ser por estarmos sentados com uma pessoa num bar a beber um copo de água ou a beber um sumo. Estás a ver o que eu quero dizer? Portanto, o problema não está propriamente no sumo ou no ambiente. O problema é que há lugares que tendem a enfraquecer-nos. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. A grande preocupação de Jesus foi, de alguma forma, os discípulos não perderem esse ambiente de proteção e esse ambiente espiritual nos momentos em que eles não estavam, digamos, fisicamente perto de Jesus. Pois, sem dúvida, Jesus tentou que eles fizessem isso, mas repara, respondendo a isso diretamente, porquê que os discípulos não estavam juntos nesta hora? Sim, eles estavam todos dispersos, basicamente. Porquê que Pedro e os outros discípulos não se juntaram numa sala? Eles deviam ter alguma casa e oravam e ficaram a orar pelo Senhor. Aliás, isso foi feito depois quando Jesus se ausentou da terra, não é? Antes do Pentecostes. Ora, aí está. Eu há bocado, temos que terminar, mas há bocadinho ia para dizer ainda um segundo aspecto que explica o que aconteceu com Pedro. No Getsemane, no jardim onde Jesus levou os seus discípulos para orar, para estar em vigília com Deus, esse texto, também Mateus, no final do livro, diz-nos que Jesus pediu aos discípulos, incluindo a Pedro, ele chegou a falar para ele diretamente. Claro. Diz, tu não és capaz de vigiar uma hora comigo, de estar a orar? Eu, por vezes, fico a pensar o seguinte, se Pedro, durante essas horas no Getsemane tivesse orado, talvez se tivesse dito a Jesus, olha, em vez de ires agora à parte, fica aqui, vamos orar juntos, talvez ele tivesse tido força para resistir quando a hora da tentação veio. Mas ele não orou quando era o momento de orar. Não se juntou aos seus amigos e irmãos na fé quando era tempo de se juntar. E afastou-se da presença de Jesus e do ambiente espiritual, e a sua queda foi direta. Acho que isto tem muito para nos ensinar. Claro. Nós estamos, digamos que praticamente a chegar ao fim desta semana, não ao fim do tema. Amanhã voltamos com mais algumas evidências da vida de Pedro. Portanto, já sabe, encontro marcado amanhã neste mesmo local, a esta mesma hora, para voltarmos a abrir a Bíblia e para deixarmos que a Bíblia fale ao nosso coração. Até amanhã, se Deus quiser.